Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Hoje, falando de fé, nós vamos falar de Pentecostes. Nós vamos fazer essa semana, a semana de Pentecostes, e durante toda essa semana eu vou estar trazendo para todos vocês um entendimento, um conhecimento sobre Pentecostes. Hoje nós vamos ver a origem do Pentecostes, de onde surgiu. Porque tem o Pentecostes da velha aliança do tempo de Moisés, a partir de Moisés, a partir da lei de Deus, a partir de Levítico 23, e tem o Pentecostes da nova aliança, que é a descida do Espírito Santo. Eu vou sintetizar ao máximo aqui para poder você entender nesse falando de fé e você viver. Porque todo mundo tem que ter o seu momento pentecostal, o seu dia de Pentecostes. Quer dizer, quando pela primeira vez o Espírito Santo ele desce sobre a pessoa. Pela primeira vez o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, quando diz ali que estavam todos reunidos no mesmo lugar, adorando, louvando, agradando a Deus, honrando, prestando culto. E ali desceu o Espírito de Deus para se cumprir a profecia do profeta Joel. Desceu o Espírito de Deus como o som de um vento impetuoso. Então você tem que atentar para o simbolismo, como um som, como um vento. Era um som como um vento. Não era um vento, mas era um som. Um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e todos ali foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Quer dizer, em outras línguas, não são línguas dos anjos, não são línguas, mistérios de homens, mas idiomas. Quer dizer, falando línguas dos estrangeiros, do povo estranho, ao ponto desse povo entender o que eles estavam falando. Então, a manifestação do Espírito aí foi em eles falarem o mesmo idioma de outras pessoas que estavam dentro da cidade de Jerusalém, e ao mesmo tempo fazê-los entender. Então a gente vê como tanto para quem está transmitindo, como para quem está recebendo. Transmissor, receptor. Quando eu falo, eu sou o transmissor. Quando eu ouço, eu sou o receptor. Então a gente vê a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo, nos dias de hoje, também assim. Quando a gente anuncia o Evangelho, quando a gente prega o Evangelho, Deus está nos usando. Mas quando a pessoa também ela está ouvindo o Evangelho, principalmente as pessoas que nunca ouviram, é a obra do Espírito Santo para que as pessoas venham entender. E é aí a importância do Pentecostes, do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, na verdade, tudo começa aqui no livro de Levítico, no capítulo 23. Deixa-me ler aqui para vocês entenderem. É daqui que surge. Disse o Senhor a Moisés, estou em Levítico capítulo 23. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. 6 dias se farás trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação, nenhum trabalho fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações, e proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho sérvio fareis. Mas por 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho sérvio fareis.
Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres entrado na terra, eu vos dou e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. Deixa eu explicar direitinho esse versículo 10. Deixa eu mudar aqui a versão, que vai melhorar para você também. Tá aqui, ó. Então, disse mais o Senhor a Moisés: diz ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita, de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colheram. No dia seguinte, no dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Então aqui essa versão NTL, né? Que é a linguagem de hoje, na língua portuguesa, que fica mais fácil de entender. Aí diz assim: nesse mesmo dia apresentem ao Senhor como oferta que vai ser completamente queimada um carneirinho de 1 ano, sem defeito. E apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Suco de uva, vinho, né? É o suco da uva. Não comam espigas de trigo verde, não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde moram, vocês, os seus descendentes, deverão obedecer a essa lei para sempre. Contem 7 semanas a partir do dia que ofereceram a Deus o primeiro feixe do trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresente a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam esses carneirinhos, junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano. Então, junto com os pães, oferecer 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, um touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar os pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos, junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é a oferta agradável que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar. E todos se reúnem para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando trazem a colheita de trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do caminho, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, o capítulo é muito grande, você deveria ler aí na sua casa, porque aqui dentro desse livro Levítico, que é o livro da lei do povo de Deus, de Israel, que é onde a gente se baseia, o livro de Levítico, a lei de Deus, é onde a gente se baseia, a velha aliança, as escrituras. Naquele tempo, quando o Senhor Jesus disse bem assim: vocês sofrem, vocês pecam
por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras. E quando Jesus estava se referindo às Escrituras, ele estava se referindo ao Velho Testamento. Por isso que toda vez quando você lê o Velho Testamento, você leia o Velho Testamento sabendo de que o Velho Testamento está apontando para o Novo Testamento, apontando para a Nova Aliança, para Jesus Cristo. Tudo que acontece, ou quase tudo que acontece, você sabe que o Velho Testamento ele é dividido no livro Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Aí vem o livro de história, a história de Israel, dos reis e dos juízes, né? Aí vem os livros proféticos, como o livro de Eclesiastes, Salmo, Provérbios, Jó, são livros proféticos. E aí vem a lei que está incluído aí também a partir de Moisés, e vem os profetas. O Velho Testamento se divide nisso, justamente nessa linha. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, aí vem, dentro do Pentateuco você vai ter a lei, dentro do Pentateuco você vai ter as Escrituras, as profecias, tudo que está apontando para Cristo, a construção do tabernáculo, as peças que estão dentro do tabernáculo, todas elas tipificam a nova aliança, tipifica a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, cada objeto dentro do tabernáculo. As leis são 613 leis, e assim o Velho Testamento aponta para o Novo. Quando Jesus disse, vocês sofrem porque vocês não conhecem as Escrituras, é justamente as pessoas que querem somente ler o Novo Testamento, aprendem sobre o Novo Testamento, da Nova Aliança, mas não sabem a originalidade da nova aliança, que é a velha, que Jesus não veio para abolir, para eliminar, ele veio para praticar, ele veio para cumprir, ele cumpriu a lei. O Senhor Jesus, por que ele consegue morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos? Porque ele cumpriu a lei. No decorrer dessa semana eu vou falando mais sobre isso, e eu gostaria que você acompanhasse para poder você ter esse entendimento. Todas as pessoas que têm esse entendimento do Pentecostes, sabendo de que Pentecostes é a quarta festa. É a quarta festa. Primeiro é a Páscoa, nós vimos aquele falando para matar o cordeiro de 1 ano, que é a Páscoa, que é o cordeiro que tipifica Jesus. Esse cordeiro é Jesus nos dias de hoje, que morreu por nós. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí vem os 7 dias de pão asmo, o povo comendo pão sem fermento, o povo comendo pão sem fermento e ervas amargas, que é santificação, que é quando a pessoa ela se abstém da diversão, do entretenimento, quando ela se abstém, sabe, da sua vontade própria, é a pessoa se consagrar ao Senhor. Esse pão asmo, essa segunda festa, que é a festa dos pães asmos, é para nós, igreja, hoje vivermos todo dia em santidade. Naquela época, no livro da lei, eram 7 dias, hoje é o tempo todo a gente tem que andar em santidade. Hoje o dia do Senhor já não é mais o sábado, o dia do Senhor é todo dia para a gente aceitar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é todo dia que a gente tem que viver essa semana da santidade, do pão asmo, não se esquecendo de onde a gente veio. Aí vem a terceira festa, que é as dízimas, os dízimos. Naquela época, você viu aqui eu lendo, que era para pegar os primeiros molhos de trigo, de cada 10 molhos de trigo pega um, ou a 10ª parte de todos esses molhos de trigo pega um, leva até o sacerdote e apresenta ao Senhor. Quando você entregou o seu dízimo ao Senhor, então você vai contar 50 dias que vai, 49 dias, que vai dar 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias. No 50º, que é o 50 dias, o 50º, então é o dia de Pentecostes. Isso era para ser feito todo ano, e as pessoas que faziam isso, faziam justamente para que viesse vir ter saúde, vir ter prosperidade, as coisas darem certo na sua vida, e esse era uma lei para o povo judeu. Só que para nós gentios e para nós nos dias de hoje, como a gente é a continuidade da lei, na graça,
é a continuidade da prática da lei de Deus na graça de Cristo, quer dizer, na nova aliança, é a continuidade da velha aliança na nova aliança. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse: todas as vezes que comerdes deste pão, santa ceia do Senhor, todas as vezes que beberdes deste cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Quer dizer, anunciar que ele morreu no lugar de todos os pecadores e que trouxe a salvação para todos nós. O que a lei não pôde fazer, agora Cristo faz por todos. Agora já não é mais um animal que vai ser morto, um cordeiro, um carneirinho de 1 ano, mas agora é o próprio Cristo que foi morto há 1990 anos atrás, quando ele morreu. A partir da morte dele, ele morre por todos os pecadores que se arrependem. Vou repetir, ele morre por todos os pecadores que se arrependem. O segredo está no arrependimento. Quando a pessoa se arrepende das suas velhas práticas, das suas velhas crenças, quando a pessoa se arrepende do seu pecado, do seu passado, e ele se volta para Cristo Jesus, ali ele entra numa nova aliança, entra na graça, entra no reino de Deus. Uma vez fazendo parte do reino de Deus, é cidadão do reino de Deus, e agora tem um intercessor para interceder por ele perante o Pai, que é Cristo Jesus. E o Pentecostes, pastor, onde que entra? O Pentecostes, ele entra que quando a pessoa aceita Jesus e ela passa a obedecer, é derramada sobre ela o Espírito do Senhor. Aí ela agora é guiada pelo Espírito de Deus para a vida eterna. É muito profundo isso, pessoal. E isso acontece quando o Senhor Jesus morreu na sexta-feira. No domingo o Senhor Jesus ressuscita como primícia, a primícia. Lembra dos dízimos? Olha a coligação dos dízimos com Cristo. Lá na velha aliança, os molhos de trigo e de dízimo que trazia para o sacerdote, ali, a partir dali, contava 50 dias para acontecer o Pentecostes. Olha agora na nova aliança, a partir da ressurreição de Cristo, que é a primícia, que é o dízimo, que é a ressurreição, então o Senhor Jesus ressuscita, conta 50 dias e o Espírito Santo desceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amigos, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começa a igreja do Senhor, a nova aliança. Começa a dispensação da graça. Porque a dispensação da graça foi com a morte e ressurreição. E a confirmação é com a descida do Espírito Santo, quando ele desceu. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostaria da participação de todos vocês, a sua humildade quando você participa aqui, mesmo dizendo um amém, mesmo dando sua opinião, sabe, mesmo dando uma joinha, mesmo fazendo qualquer coisa assim dentro do canal. Aqui a gente vê que você está interagindo e a gente vê também a simplicidade e a humildade de todos vocês. E faça tudo isso para Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Pai, nós estamos começando essa semana do Pentecostes, e eu peço que o Senhor me use, meu Deus, para esclarecer a mente dessas pessoas, porque, meu Deus, a maioria, a grande maioria dos crentes, a grande maioria dos obreiros e pastores, meu Pai, a grande maioria de pessoas que estão por esse mundo afora, não tem esse entendimento. E é por isso que o Senhor diz que o meu povo sofre por falta de entendimento, meu Pai. Eu oro ao Senhor e te peço em nome de Jesus, que o Senhor derrame o teu Espírito, Pai, durante essa semana que nós começamos, meu Deus, essa semana de Pentecostes. Derrame o seu Espírito sobre nós, meu Pai, sobre esses que já têm o Espírito Santo, cause uma renovação, meu Deus, sobre esses que ainda não têm o Espírito Santo, derrame o teu Espírito nessa semana de Pentecostes, meu Deus, sobre esses que ainda estão, meu Deus, no paganismo, na prática pagã, nas festas do mundo, nas festas do diabo, dos demônios, meu Deus, são as festas onde
tem a prostituição, o palavrão, a pornografia, a falta de caráter, a falta de luz, a falta do bem. Ah, meu Deus, tira essas pessoas desse mundo, ajuda essa pessoa a se afastar desse mundo, meu Pai. Espírito Santo, eu entrego todos que oram comigo agora, cada um com a sua casa, a sua família, eu entrego nas tuas mãos e determino bênçãos, e bênçãos sem medidas sobre todos em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Isso, escreve aí, eu vou participar dessa semana do Pentecostes. Por isso você tira o seu momento para entrar no seu quarto, orar, falar com Deus e buscar o Espírito Santo para você ser renovado, avivado, ou então você que ainda não é, ser batizado com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, que a gente vai continuar falando sobre Pentecostes.